Salve, salve família, ó, quer gravar o seu podcast, o seu conteúdo? Acesse o link que tá aqui na descrição, a Diz TV tem a solução pra você. Assim, manda um abraço pro Pet, pede para ele contar o dia da live da saída do Márcio Araújo no Coluna e o quanto o Bigode moldou o perfil de comunicador dele. Ele falou que acha que é o Márcio Araújo, ele não lembra. Foi o Márcio Araújo. Araújo. Contar essa história aí na época do Coluna ainda. Foi, na época do Coluna. A gente fazia live, eu não lembro se já era diária, mas a gente fazia as lives lá. E o Márcio Araújo não era um jogador dos mais adorados, digamos assim, pela torcida do Flamengo. Exatamente. E o Rodrigo, você fez lá o Zona, você já deve conhecer mais um pouco. O perfil, né? É um perfil do cara que é mais desbocado e mais da resenha e tal. E o Márcio Araújo ficou, se eu não me engano, foi o quê? 5 anos no Flamengo? Foi bastante tempo. Foi muito tempo. Foi bastante tempo. E quase sempre como titular. Dificilmente alguém chegava e botava ele no banco. O Zé Ricardo, então, enfim. Imbarrável. O cara jogou como titular direto. Eu tinha minhas questões com o Márcio Araújo também, não era um jogador que me chamava muita atenção. Pra mim também. Era uma época do futebol que eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. É quando eu falava de futebol sem... Eu tava começando ali a falar de futebol na internet. Mas no dia que foi definido, acho que o contrato dele acabou. E não renovaram. Ou ele saiu, enfim, não me lembro. Mas no dia que confirmou que ele saiu, o Rodrigo abriu o programa. Eu tava como apresentador do programa. E aí a gente abre falando das notícias, vai a vinheta e depois a gente volta pra falar. Aí eu fui, dei a primeira notícia, a segunda, sei lá, a terceira, a quarta, aí o Márcio Araújo saiu do Flamengo, não sei o que, cara. O Rodrigo, ele pega um champanhe. Puf, estoura. Cara, aí dali a live ficou uns 10 minutos com todo mundo rindo, sem conseguir dar continuidade. Cara, ele pegou aqueles negocinhos de que faz barulho de criança, tá ligado? Aqueles tec-tec, o champanhe, tec-tec-tec. E foi isso. Esse corte, na época, ficou rendendo durante algum tempo. Na época da saída do Marcelo. Eu já sei que esse corte, ele vai lá pro Instagram e nossa querida Daniela Boaventura vai comentar de novo defendendo o Márcio Araújo, brevemente vai estar com a gente aqui, né? O Felipe Fontoura escalou os piores do Flamengo que ele já viu, botou o Márcio Araújo. Mas fez passar raiva, né? Ele botou o Márcio Araújo. Aí a Daniela Boaventura, que é da SP, foi lá e comentou, coitado do Márcio Araújo. Vai vir outro corte aí do Márcio Araújo, cara, agora com champanhe. Essa é boa também. Se tiver mais história, Cleitinho, manda aí pra gente. Mas aí. eu comemorei muito também. Quem tiver, porque essas histórias de bastidores são sempre as melhores, cara. Márcio Araújo me fazia como a raiva. gente, né, coloca aqui. Ô, Pet, por que tu acha a torcida do Flamengo hoje? Né, eu vou até reformular porque tu acha, não porque eu sei também a resposta, todo mundo sabe a resposta. Mas o JJ, cara, maior treinador que teve aqui, e a torcida, por que você é tão carente ainda do Jorge Jesus até hoje? Até ontem no grupo aqui o pessoal debatendo, falando, mas o velhinho não tinha isso. Descansarem, né? Mas ainda tinha todo um contexto. Ele era um meme, né? Que velho perfeito, não, mas cara. já era o segundo semestre. E o que tinha de jogo que o Flamengo matava no primeiro tempo, 10 do segundo tempo, o Flamengo começava a trocar passe ali de forma mais tranquila. Fala a verdade. Pô, foram vários com o Jorge Jesus. O Bruno Pet, torcedor, tinha jogo que tu já ia assistir e ganhamos. Não, sério. Na época do Jorge Jesus? De quanto? Exatamente, ganhamos. Ganhamos. Exatamente. Eu acho que é um pouco de falta desse sentimento que faz o cara ficar com essa saudade, digamos assim. Só que, cara, a verdade é assim, depois que já passou, depois que acabou, e a gente não sabe se isso ia se repetir em 2020, porque acabou muito cedo, né? Ele ganhou ali o Carioca e logo depois saiu. Mas a verdade é que ali foi um alinhamento bizarro de todos os astros para fazer com que o Flamengo conseguisse fazer aquilo que aconteceu. Porque tudo deu certo, cara. Tudo deu certo. Troca de treinador no meio do ano. O Jorge Jesus não chegou com pré-temporada. Trocou, saiu o Abel, chegou o Jorge Jesus. Chegaram também alguns jogadores ali, né? Felipe Luiz, Pablo Mari, Rafinha e Gerson. E o time encaixa de uma forma que não é comum você ver um time encaixar no meio da temporada, com a temporada rodando. Teve uma pré. Teve até aquele jogo contra o Madureira, que foi do Tamarão. Tamarão! Teve. Eu não lembro se foi Copa América que tava rolando, alguma coisa. Foi alguma data FIFA aí, né? Alguma coisa assim. Mas assim, cara, tudo aconteceu muito rápido. E
E corremos riscos de não... Desculpa, foi com Cebolinha. Foi Boa. bem pra caramba. Foi bem. 2019. E a gente correu o risco de não ter vivido tudo aquilo. Porque a gente quase foi eliminado por Emelec. Primeiro jogo, ele bota o Rafinha no meio, o Flamengo joga mal, perde, e no segundo a gente ganha nos pênaltis. Pardal. Nos A pênaltis. galera do Pardal. A gente tomou uma porrada do Bahia também, que todo mundo falou que não sabia o que o Felipe Luiz tinha vindo fazer no Flamengo. Né? 3-0. É aquela que o Gilberto bota o Felipe Luiz na corrida pra trás. Então, assim, teve aquele começo ali e tudo mais, mas depois os astros todos se alinharam e o Flamengo começou a atropelar todo mundo e encaixou muito rápido. Apesar de ter tido esses 4, 5 primeiros jogos ali mais complexos, o time encaixou e dali pra frente foi realmente um amasso, um negócio inacreditável. Mas muita gente fala, inclusive, quem acompanhou os trabalhos do Jorge Jesus em Portugal e em outros lugares, todo mundo diz que o segundo ano do Jorge Jesus nos clubes, normalmente os times caem de rendimento, de produtividade. Porque é um nível de exigência tão alto que mentalmente a sobrecarga fica muito grande. E aí começa a ter problema no elenco, parar e tudo mais. Não sei se isso aconteceria no Flamengo. Não tem como a gente prever e ninguém nunca vai saber, porque isso não aconteceu. O time pra gente virou poder voando, saber. né? Começa bem, Começa né, cara? Não, 2020 começou muito bem. Tem até aquela história lá do lateral do Boa Vista, o Everton. Que ele Pula fala, uma casa. Flamengo. pula uma casa e pula que eu não sei o que lá e tal. Foi um Flamengo Boa Vista. Ele fala que Os caras falam que não tinha nada disso. Ele fala, não dá, irmão. Os caras pulam uma casa, o Bruno Henrique tá no lado, tá no... Pois é. Muito bom, aquele áudio dele é muito bom. Mas assim, cara, a gente tem que tratar aquilo como exceção e não como regra. Porque senão a gente vai ficar sempre buscando algo que é quase Exato. impossível de ser atingido. E aquilo foi um negócio muito difícil de ser atingido, que foi atingido. Ótimo. Agradeço muito por ter chegado naquele ponto. Mas ter aquilo de novo é muito difícil, cara. Muito difícil. De repente é interessante tirar algumas coisas de bom que teve lá, que dá pra ser aplicado com outro treinador. Por exemplo, o nível de concentração daquele time de Jorge Jesus era muito grande. Sim. Ele tinha uma equipe ali, né, com psicólogos, enfim, ele tinha uma comissão muito grande. E o time, psicologicamente, com o Tite, melhorou também. Com o São Paulo ele estava devastado, né, por tudo que aconteceu e tudo mais. Houve essa evolução, e se a gente tiver aquele nível de concentração, que eu acho que o Tite consegue aplicar, o time já melhora bastante. Sim. Você- A única diferença é que o Tite tem um modelo de jogo um pouco diferente, né? Ah, sim, aí muda bastante. É um time mais, como ele próprio gosta de Sim. dizer, mais equilibrado, né? Um time mais equilibrado e tal. Isso não quer dizer que o time seja retranqueiro. Não quer dizer isso. Só quer dizer que o time é de fato mais equilibrado. É um time que, enfim, tem uma média de mais de 2,5 gols por jogo. Tudo bem que teve o Carioca no meio, mas... Enfim, não é aquele mesmo ritmo de jogo, aquele mesmo modelo de jogo do Jorge Jesus. Até porque são dois caras diferentes que pensam futebol de forma Exatamente. diferente. 4x1, tá? 4x1, 100% atualizado. Sempre faz gol no final. Sempre faz gol no É final. o de papo score. Vai avisando aqui em tempo real. Ô, Bruno, agora, pô, você me deu uma deixa incrível do Tite retranqueiro ou não, que você sabe, né? O chat, a galera considera muito isso, porque ainda lembra do Tite lá do Corinthians, que eu nem acho que ele era tão retranqueiro assim lá no Corinthians, mas enfim, a galera tem aí, né, esse rótulo junto ao Tite. A seleção brasileira do Tite não era nada retranqueira. O Tite no Flamengo, ele é retranqueiro, cara. Você é um cara estudado, renomado, por favor, explica isso pra galera. Eu acho que você vai explicar melhor do que eu. Cara, não é. E eu acho que isso é muito... quando você olha pros números e você vê, pô, o time do Flamengo não sofre gol, cara. Toda hora é o Rossi que tá batendo recorde, Sim. é o time que tá batendo recorde e tal. E aí eu acho que isso vai meio que te levando para esse caminho de achar que, você não toma gol, é porque é retranqueiro, tá se defendendo muito. Time que joga pra frente toma um gol de vez em quando. Eu acho que isso meio que leva o cara a pensar dessa forma, que ele é mais retranqueiro, porque ele preza por uma defesa sólida. E de fato, hoje o Flamengo tem uma defesa muito sólida. É um time que sofre pouquíssimos gols, Pouquíssimas chances, né, de gol. cede pouquíssimas chances pro adversário, e por isso também sofre poucos gols. Tem vários motivos. Desde o momento em que perde a bola e consegue pressionar, quando não consegue recuperar, recompõe muito rápido. Cara, ontem mesmo, o Eric não fez um grande jogo contra o Palestino. Mas teve uma bola que ele perde a primeira disputa. O cara chega a ficar, acho que uns 4 ou 5 metros na frente dele. E ele vem de acelerado, carrinho, né? dá um carrinho e consegue desarmar o cara. Então, esse tipo de mentalidade ajuda o time. Aquilo ali era uma chance de gol que seria criado. O Eric Sim. conseguiu impedir e recuperar. Então, assim, o Tite é um técnico que preza por esse tipo de coisa.
pressionar bem, para poder estar sempre bem preparado em caso da perda da bola. É um time que, quando ataca, sabe estar posicionado para se defender. Você não conta com que você vai perder a bola, mas você invariavelmente perde a bola. E você precisa estar pronto para esse momento. Se o time tá desorganizado quando tá com a bola, quando perde, contra-ataque tá aberto para você contra-atacar. E o Flamengo é um time que sofre pouquíssimos contra-ataques. Contra-ataque talvez seja a forma mais fácil de você conseguir criar chance clara, porque você pega o sistema defensivo todo desprotegido. E se você consegue matar na raiz, o contra-ataque nem acontece, você não sofre a chance de gol. Então acho que assim, são vários detalhes, vários quesitos que fazem com que o Flamengo seja um time muito sólido defensivamente. E isso pode acabar induzindo o cara a achar que, não, então é sólido defensivamente, então é retranqueiro. Só que quando você olha ofensivamente, cara, assim, é um time que faz gol pra caramba, cara. E perde gol pra caceta também. Exatamente, podia fazer até mais, se tivesse um pouquinho mais de um pé calibrado ontem, por exemplo, poderia ter feito. Exato. Então, assim, não mais acho. 2 gols de média. 2.4, uma coisa assim, 2,5. É uma média razoável, uma média muito boa. Então, assim, é um time que é equilibrado, que sofre poucos gols e por isso, do meu ponto de vista, induz muita gente a achar que é um cara retranqueiro. Isso fora toda a bagagem, eu diria, que o Tite já sofre de ser chamado de retranqueiro do tempo de Brasil, Corinthians e tudo mais. E você falou que não achava, eu também não achava, mas... E aí, gostou desse corte? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. De Papo Podcast. Tamo junto.